Olá, meu nome é Victoria e eu trabalho no setor da LGPD da Praxis. Hoje eu vou mostrar para você algumas parametrizações do Luna e as alterações que foram realizadas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já estou aqui no sistema do Luna ADM e se clicarmos aqui nas engrenagens, abrimos o menu Utilitários. Ao clicar em Cadastra Perfil, podemos criar ou alterar grupos de usuários para restringir a visualização. Eu escolhi o perfil Administração 2. Ao clicarmos em Alterar, podemos visualizar as parametrizações desse perfil. Em Descrição, temos o nome de identificação desse perfil. E abaixo temos os parâmetros que podemos determinar para esse perfil. O parâmetro Super, ele dá acesso a todas as informações do sistema, independente se em configurações tiver qualquer restrição ativada para esse perfil. Já o segundo parâmetro, esse do meio, ele permite que o usuário, com a sua senha de acesso, tenha acesso às telas que são permitidas apenas por essa solicitação de senha. Já o último parâmetro, ele permite que o usuário emita relatório de todas as agências. Dessa forma, o usuário pode ter um controle maior. No nosso caso, a gente não vai ativar nenhum parâmetro, então vou apenas salvar. Após criar um perfil de operadores, é necessário vincular ele a um operador. Então vamos clicar novamente na engrenagem e clicar em Cadastro Operadores. O operador que eu escolhi, ele chama Teste. Vamos clicar em Alterar para verificar as parametrizações dele. Não é necessário que colocamos telefone ou e-mail, apenas o nome, a senha, vinculá-lo à garagem e ao perfil, que no nosso caso é a Administração 2. Também podemos permitir que o usuário tenha acesso a relatórios por agência ou a lançar descontos e acréscimos manualmente. É interessante perceber que nesse caso desse acesso, a gente tinha uma senha muito longa. Isso acontece porque o meu sistema está parametrizado para obrigar o usuário a ter uma senha segura. Se formos aqui novamente na engrenagem em Parâmetros, vamos verificar as parametrizações do sistema. Então, por exemplo, podemos colocar para o usuário, toda vez que ele for reimprimir uma passagem ou cancelar, solicitar senha. Então, ele teria que colocar a senha de acesso dele para que ele pudesse ter acesso a essas informações. Um parâmetro muito importante para a gente em relação à LGPD é exatamente esse: obrigar senha segura para cadastro de operadores, ou seja, senhas do tipo 1, 2, 3, 4 não serão aceitas pelo sistema, porque o sistema vai exigir que a sua senha seja composta por letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres. É importante deixar esse parâmetro já flegado, porque mais para frente o sistema vai estar com esse parâmetro ativado automaticamente e não vai ser possível desativá-lo. Agora, se clicarmos novamente no nomezinho e entrarmos em configuração, a gente vai justamente para aquela parte que eu falei. Então, vamos selecionar o perfil. O nosso perfil é Administração 2 e a gente consegue nessa tela determinar o que o nosso usuário verificará. Então, vou clicar nessa setinha e exatamente o que está escrito nessa linha é o que temos nessa coluna. Então, o dashboard, o arquivo, o movimento. E conforme a gente entra, nas abas, exatamente o que eu tenho em cada menuzinho aqui é o que eu tenho nessa classificação. Então, por exemplo, eu consigo verificar bandeiras de cartões e eu consigo incluir, alterar e consigo visualizar, que é o ativo. Já se a gente for em grupos de linhas, eu vou conseguir só incluir, eu não consigo alterar. E assim por diante. No nosso dashboard, por exemplo, nesse perfil a gente verifica tudo. Já no perfil de Administração 2, a gente só vai verificar arrecadado, passagens e poltronas. Então, vou gravar e vou acessar com esse usuário teste, que aí a gente vai conseguir verificar as restrições que foram aplicadas. Um momentinho só.
Pronto, já conectei no meu usuário teste. E já no dashboard, a gente pode verificar que a gente não verifica mais aquele gráfico, a gente não consegue mais visualizar apenas as poltronas, as passagens e o arrecadado, que era o que a gente liberou para esse usuário. Também, se eu clicar nessa bolinha, eu não consigo ver a configuração. Então, o usuário ele não consegue ir lá e dar permissão para ele, isso é importante. Quando eu clico aqui nas minhas ferramentinhas, ele tem acesso ao cadastro de perfil, operadores, mas será que ele consegue editar? Nesse caso, ó, ele só consegue visualizar, então ele nem consegue excluir nem alterar. Então ele não consegue dar permissão também para o usuário dele, por exemplo, torná-lo super, para dar acesso a todas as liberações. E se clicarmos em arquivo e bandeiras de cartões, que era uma das opções que a gente tinha permitido ele editar, alterar, incluir, a gente consegue verificar que ele consegue adicionar uma informação, então isso é importante, e ele consegue alterar, mas ele não consegue excluir, por exemplo, porque ele não tem essa liberação. Já no caso de linhas, por exemplo, que a gente tinha visto, ele não está deixando editar, tá vendo? Só adicionar, porque eu só tinha permitido que ele incluísse as informações. De parametrização, é basicamente isso. Agora eu vou entrar um pouquinho na questão da LGPD. Vou voltar para o meu usuário padrão e vou contar um pouquinho sobre o relatório titular, tá bom? Só um minutinho. Prontinho. Nesse acesso, se a gente vir aqui em relatórios, tem titularidades. Ao clicar nesse relatório e digitar o documento do titular de dados que está solicitando a documentação, a gente consegue ter uma ficha de todas as informações que a gente tem cadastrado dele no sistema. E por que isso é importante? Quando um funcionário ele exige saber todas as informações que a gente tem no sistema em relação a ele como titular de dados, é fundamental que a gente responda o mais rápido possível. Por isso, determinamos aqui no Luna que ia ser somente um local fixo, o sistema ia puxar todas as nossas informações. Então, você colocar o documento do cliente, né, imprimir, ele traz todas as informações certinho do funcionário que está te solicitando, tá bom? Em relação ao venda de passagens, a gente tem um parâmetro que chama ocultar dados pessoais no mapa de viagem e no manifesto. É importante que ele esteja flegado, porque ao flegar ele, e a gente vinha aqui em marcar voucher, ele traz as informações de CPF, por exemplo, somente com os primeiros dígitos e os últimos. É importante isso para a gente restringir o acesso de quem pode visualizar essas informações, né? Então, essas foram algumas liberações que a gente liberou no Luna, justamente para, né, atender aí a LGPD. Por hoje, era somente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida dos processos, queiram alguma ajuda, não deixe de entrar em contato conosco nos nossos canais de atendimento. Dentro do portal tem uma área específica para abertura de chamado da LGPD. E qualquer dúvida, me coloco à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau!